Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um bate-papo da FATEC Barretos. Sejam muito bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre o intercâmbio cultural que aconteceu em fevereiro deste ano. Nós tivemos a honra de ter um dos nossos alunos da FATEC Barretos a estar participando dessa experiência incrível. Antes de darmos continuidade ao assunto, vamos às apresentações. Meu nome é Ellen, estou cursando Gestão Hospitalar na FATEC Barretos, me considero uma mulher preta, possuo olhos castanhos e tenho 1,62 de altura. Bom, meu nome é Natália, também estou cursando o curso de Gestão Hospitalar da FATEC de Barretos. Estou no terceiro módulo também, possuo 1,69 de altura, tenho olhos castanhos escuros e me considero uma mulher preta. Agora a gente vai dar a palavra ao nosso convidado, Daniel. Eu que agradeço, que é uma honra para mim estar aqui com vocês, explicando para nossos queridos alunos e futuros alunos que vêm estudar na FATEC. Bom, eu sou o Daniel, eu estou cursando também Gestão Hospitalar como terceiro módulo na mesma sala das meninas. Eu me considero homem branco, possuo olhos verdes, olhos claros e tenho 1,68 m mais ou menos. Bom, então vamos lá. Daniel, conta pra gente como que foi feita a inscrição para você estar participando desse intercâmbio. Então, o intercâmbio, ele já possui vários editais, várias edições, porque a FATEC ela faz parte do Centro Paula Souza, né? E o Centro Paula Souza tem uma agência regulatória de internacionais. Eles procuram cursos voltados para os alunos, tanto da FATEC quanto da ETEC. E quando nós começamos lá em janeiro de 2022, a nossa turma era a segunda turma, né? E assim, era tudo novidade para todos nós, né? Nós tínhamos que nos adaptar tanto com o local, que era um local provisório ainda, a gente não tinha ainda o espaço físico, né, naquele momento. A gente tinha que se adequar a uma estrutura que estava voltando pós-pandemia, né? Então a gente tinha que se adaptar à parte informatizada, que com todas as outras escolas, todas as outras instituições tiveram que se adaptar. E naquele momento a gente não deu tanta atenção assim, né, pro edital, mas eu tenho até que agradecer uma colega nossa de turma, que foi ela que me avisou, falou assim: Daniel, nossa, você viu que tem um edital lá com um intercâmbio cultural para a Inglaterra, de 1 mês, de 4 semanas, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu cheguei em casa eu li um pouco o edital, eu vi que não fazia parte para quem estava começando ainda, né, e eu falei assim, vou me cadastrar mesmo assim. E me cadastrei e mandei. E falei, não vou ser chamado, segui estudando, segui trabalhando, continuando nossa rotina normalmente. E foi quando eles retificaram o edital, dizendo que as instituições como a FATEC Barretos e a FATEC, se não me engano, Socorro, que é uma cidade aqui do interior do estado, de São Paulo, que como estava inaugurando cursos ainda na cidade, podia ser a primeira turma que estivesse estudando, que tinha que estar matriculado, né? Teve toda essa questão de não ter trancado, de estar participando ativamente das aulas, porque era contado o percentual de rendimento do aluno, a frequência e as notas, né? Então cada cidade teve um representante, né? A FATEC, a ETEC também teve representantes de cada cidade. Daqui de Barretos, se não me engano, eu e mais uma aluna da ETEC, né, que podemos ser contemplados com um intercâmbio desse nível. Então, graças à FATEC, eu consegui realizar o maior sonho da minha vida, que foi sair do país e estudar uma língua que é muito importante para qualquer carreira. Exatamente. Daniel, você teve algum contato com mais alunos de outros municípios? Sim, nós formamos uma equipe muito legal. Foram 88 alunos da FATEC. Na verdade, 84 que foram viajar, porque 4 tiveram que fazer o ensino à distância, porque esse era o edital, né? E desses 84 foi dividido junto com as turmas da ETEC, e a nossa turma foi a penúltima turma aí. Então foram 12 turmas de 20 alunos, e cada turma tinha um monitor, que era um professor também, que passou por um processo seletivo. Então, a gente teve uma professora de um curso de inglês, se não me engano, ela é de Osasco. Então foi muito legal, a gente teve uma interação muito bacana, conheci pessoas de Itapira,
pessoas assim de São Carlos, sabe? Então teve um pessoal bem bacana, assim. E conta um pouquinho pra gente como que foi a preparação para a viagem. Foi muita ansiedade, né? Eu tinha que me preparar, porque naquele momento estava numa questão assim de sair e não sair por conta. Teve uma questão relacionada Não, é relacionado a. Fugiu a palavra. Licitação. Quer voltar essa pergunta? Pode voltar essa Então, pergunta. vou voltar. E conta pra gente como que foi a preparação para a viagem em si. Eu fiquei muito ansioso, né? Porque teve uma situação de licitação, de atraso por conta da escolha ainda da agência de turismo, enfim. Era para ter acontecido isso em 2022, a gente acabou indo em fevereiro desse ano, né? De 2023. Mas foi um processo onde eu tive que me organizar em questão de trabalho, em questão da própria faculdade mesmo, né? Porque a gente acabou indo em fevereiro, perdeu um pouquinho do conteúdo de aula, mas foi uma coisa que dava para recuperar. Então, assim, tudo aconteceu no momento certo que tinha que acontecer, né? Mas eu tive que comprar mala, eu não tinha nada disso, né? A gente tinha que comprar roupa de frio, mas eu fiquei naquela questão: se eu compro roupa aqui, eu vou gastar muito mais do que se eu comprasse lá, né? E as roupas de lá é mais adequada para o frio, que era o momento que estava acontecendo na Europa, que era o inverno, né? O preparo foi bem difícil, deixar minha família, deixar meu filho em casa, né? Bateu aquela questão assim, né? Vou, não vou, compensa, não compensa, exatamente. Daniel, qual foi o momento mais marcante da viagem? Foi quando nós chegamos na Inglaterra, né? Assim que a gente desceu do avião, né? Porque o avião, para mim, assim, eu já tinha andado de avião antes, mas nunca tinha pego uma viagem tão longa, né? Foram 13 horas dentro do avião, mas eu achei que isso fosse me impactar muito mais. E não, eu dormi a viagem inteira. Eu cheguei lá, já estava de manhã, já vi as montanhas cheias de neve, né? Um avião aterrissando e a gente, assim, saindo do avião, aquele frio. O frio foi impactante, foi uma coisa que marcou muito. Um frio totalmente diferente aqui do Brasil, né? E o idioma. Nas primeiras semanas, assim, quando a gente chegou na nossa homestay, ela foi explicando tudo como que tinha que ser, quais eram as regras da casa, né? Tudo em inglês, ela jogou aquele monte de palavras na nossa cabeça e até a gente procurar conseguir entender um pouco do que ela estava falando demorou alguns dias. E conta pra gente como que foi a rotina. A rotina foi bem intensa, né? Um curso de inglês muito intenso. Eram 30 horas semanais, então a gente tinha que estudar de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 3h20 da tarde. Esse período, no período da manhã a gente tinha muita gramática, as aulas eram todas em inglês, o professor não falava nada em português. Na nossa turma tinha mais brasileiros, é claro, isso era uma coisa que atrapalhou um pouco a gente, mas assim, eu percebi que foi uma vantagem também para quem estava por conta desse impacto, né, do idioma. A gente vai achando que a gente sabe um pouco de inglês, mas quando chega lá a gente não sabe nada e a gente acaba aprendendo que o inglês que a gente aprende na sala de aula é diferente do inglês que a gente pratica na rua, que a gente anda nos lugares. Então, assim, foi muito importante para ver isso e para ver a importância do inglês na nossa profissão. Você conheceu muitos lugares turísticos? Sim, primeiro que a gente conheceu Londres, né, que é uma cidade cosmopolita, uma cidade grande, que nem São Paulo, a capital. Pessoal, assim, é uma cidade que não para também, né? Vive na correria, aquele nível de estresse é muito parecido, mas também é multicultural, né? Você tem indiano, você tem muçulmano, você tem gente de tudo quanto é lugar do país, né? E é uma cidade, assim, bem movimentada, com muita luz, muita oportunidade de emprego também. Mas a cidade que mais marcou para mim foi Cambridge, a
amei aquela cidade, é uma cidade universitária, é uma cidade interior bem gostoso para se morar, para viver. Ela tem horário para tudo, é claro, assim, como é inverno lá, escurece muito rápido, então as pessoas, quando tem alguma coisa para fazer depois do trabalho, tem que ser feito muito rápido, porque a loja vai fechar, né? Quando você tem que fazer alguma coisa, você tem que ir muito rápido. Mas eu conheci outros lugares também, conheci Brighton, que é uma cidade litorânea muito bonita, conheci York, que é uma cidade medieval, misturada com uma cidade meio contemporânea. A cidade é montada dentro de um castelo, né? Tanto que a gente andou ao redor da muralha, assim, então tem toda uma cultura teatral, uma cultura mística por conta que era uma cidade de vikings, né? E ali você tem o museu dos vikings, você tem castelos, muito bacana, assim. Outro lugar que eu gostei também foi o Castelo de Bardic, que é o castelo que inspirou o Shakespeare, né? Que é na cidade dele mesmo, que é Stratford, que é a cidade onde ele cresceu, viveu e morreu, inclusive. A gente conheceu a casa que ele morou, né? Ficou como se fosse um museu para as pessoas irem visitar, enfim. Então, um castelo assim maravilhoso. Você podia passar o dia inteiro lá com a família. Tem eventos, tem teatro, tem o Robin Hood, tem o pessoal do arco e flecha, é muito, muito bonito mesmo. Uma experiência Muito legal. Você falou um pouquinho sobre o frio, lá tá no inverno, né? Conta pra gente como que foi essa transição. Questão do Brasil que a gente, daquele calor e lá, inverno já de primeira. Aquele bombando, carnaval. Pois é, era isso que a gente estava pensando quando a gente estava lá, né? Nossa, o Brasil é aquele calor, aquele carnaval. Mas é muito bom lá também a questão do frio, porque a gente queria ver neve, né? Mas a neve não surgiu porque ela começou realmente a cair a temperatura para começar a formar neve na semana depois que a gente já estava saindo de lá. Mas quando a gente chegou, era um frio seco, sabe? Um frio, você via a grama, os carros parados na rua, congelado, moto congelado. Então, a rotina deles lá é levantar 1 hora mais cedo, ligar o carro, deixar o carro aquecer, vai lá, esquenta uma garrafinha de água, uma panela de água no fogão, joga a panela de água no para-brisa de água quente, né? E aí depois começa a limpar o para-brisa para poder tirar o gelo da frente do vidro para poder dirigir, né? Assim, a gente não teve problema com relação à estrada de estar escorregadia, nada disso, mas o frio era muito forte. A gente percebia que não tinha cachorro na rua, pessoal na rua, você não tinha morador de rua assim, que ficava exposto, né? Claro que a situação na Inglaterra está por conta da separação da União Europeia, né? Que eles não fizeram parte do acordo de Bristol, uma coisa assim. E então eles estão muito nessa questão financeira um pouco complicada, de importação de produtos. Então, a questão do agronegócio, às vezes você vai no mercado, tinha que racionar, você ia comprar tomate, não tinha tomate, às vezes, né, tinha essa questão do frio. Então a população lá sofre, ou é muito quente no verão, ou é muito frio, né? Então, quando acaba o frio, eles têm que tirar todo o carpete que eles colocaram na escola, né? Tirar o aquecedor e colocar o ar-condicionado, mas aí quando é o inverno tem que fazer o inverso, tem que colocar o aquecedor, colocar o carpete. Então assim, eu escutei muito de uma pessoa, de um amigo meu que mora lá em Londres, que esse é um grande desafio, apesar de lá, mesmo sendo no verão, ser uma temperatura mais ou menos, assim, sabe, não é tão frio assim e não tão quente no verão. Mas tem lugar lá que chega a ser dessa forma, então você tem que se preparar o tempo inteiro. Se está no inverno, tem que colocar aquecedor, se está no verão, tira o aquecedor com o ar-condicionado. Então, uma rotina totalmente diferente da nossa. Da nossa, exato. Outra coisa que muda bastante lá é comida, né? A comida de lá é totalmente diferente, né? Tem comida boa, é claro. Mas você sentiu falta da falta comidinha brasileira? Exato, não tem arroz e feijão. Tem o feijão de manhã, mas você come feijão com batata e molho. Você come bacon, ovos. Gente, bacon. De manhã não tem. O pãozinho não tem um pãozinho francês lá. Sabe? É um pãozinho mais
duro, mas um pãozinho mais italiano, sabe? Assim, tem mais baguete, porque pão francês mesmo é muito difícil encontrar um pãozinho francês que tem aqui no Brasil. Então, tinha uma barraca de uma brasileira lá no centro de Cambridge que ela estava fazendo feijoada e era super famosa ela, né? Então a gente até pensou em ir lá para comer feijoada, mas teve uma menina que comprou, comeu e falou que não tinha nada de feijoada. Era só o feijão mesmo, com pouca comida bem ralinho. Qual a sua visão cultural comparada ao do Brasil? Então, a cultura dos ingleses comparada ao Brasil, eu acho que é bem diferente mesmo. Eles são, toda hora você está passando na rua, você põe na frente de alguém, sorry, sabe? Você esbarrou em alguém, sorry. É tudo. Eu não sei se isso é só educação ou se isso acabou virando um costume da população, né? Então, a cidade, assim, você vê, ela não tem muita pichação, é uma cidade limpa, eles têm muito essa questão da preservação do meio ambiente, então o banho tem que ser muito rápido, né? Evitar, como é que eu posso dizer assim, você vê muito carro já hoje híbrido, né? Que está substituindo a gasolina, os ônibus são mais híbridos, então a questão deles com um pensamento mais com relação ao meio ambiente, isso já é bem forte, é bem impactante. Eles são bem mais liberais no quesito da população LGBTIA+, né? É isso, né? LGBTIA+. E eles são bem assim, uma mente mais aberta, né? Então é normal ver casais homoafetivos. Você vê muita bandeira, né? Você vê muita bandeira estendida deles, né? Você vê a faculdade mesmo lá, ela tem a bandeira ali na frente da faculdade. Então, assim, não tem essa diferença entre, por exemplo, você tem a sua preferência sexual, isso pra mim não importa. O que importa é você como pessoa, né? Então, eles têm muito disso lá. É uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Precisa muito no Brasil ainda melhorar, né? É verdade. E depois de você ter ido para lá, como está a sua relação com o inglês? Você acha que isso pode e vai mudar, né, sua carreira futuramente? Eu acho que já mudou, né? Eu já acabei participando de uma entrevista em inglês mesmo. Legal. Eu consegui não me comunicar 100%, não consegui. Eu acho ainda que um mês é pouco, né? Mas foi o suficiente para eu conseguir entender o que a pessoa está falando comigo. E agora, a minha maior dificuldade hoje é falar. Então, eu acho que eu preciso de mais tempo, continuar me dedicando ao inglês. Eu percebi que o inglês que a gente aprende na sala de aula é diferente do inglês que você vai falar na rua, você vai se comunicar. O que importa não é... O brasileiro tem muito essa coisa, você está falando, você não fala bem, você fala mal. Eles não pensam nisso. A gente fica com muito medo deles julgarem a gente porque a gente não sabe falar inglês, mas para eles é a coisa mais normal. Se você falar alguma coisa errada, eles vão te corrigir e eles não vão achar ruim nesse quesito, né? O britânico, né? Mas a questão mesmo, assim, Cambridge é uma cidade onde tem muito imigrante. Então, você tem indiano, você tem muçulmano, você tem paquistanês, você tem diversas culturas, né? E o idioma falado em inglês por outra língua é muito mais difícil de você entender. Então, as pessoas assim como nós brasileiros, né? A gente tem pouca paciência para tentar se comunicar. Eu acho que falta isso pra gente também. Né? Então, às vezes eu era atendido por um indiano e ele não tinha muita paciência para poder me explicar, né? E às vezes eu não era tratado tão bem como fosse tratado por um inglês mesmo, né? Mas ao mesmo tempo também me pediram uma orientação de alguma coisa lá e eu acabei explicando, consegui ajudar uma menina a achar o ônibus onde ela tinha que pegar o ônibus e me achei o máximo por ter ajudado e falando em inglês ainda. Eu falei, nossa, aqui Mas teve um caso legal, engraçado. Tem uma menina do nosso grupo que ela tava, a gente foi passear lá em Londres, aí veio um índio pedir dinheiro pra ela. A gente pensa que não tem, mas tem, né?
Aí veio uma pessoa pedinte, eu pedi dinheiro para ela e ela foi falar para ele que não falava inglês, né? I not speak English. Aí ele falou, no, not speak English. I don't speak English. Corrigiu ela. Ele corrigiu ela. Aí, ou seja, então aí o pessoal, todo mundo deu risada, porque ela chegou falando, nossa, gente, até o pedinte foi me corrigir em inglês. Nossa, que gracinha. Mas, ó, voltando a essa questão do que vai ser realmente importante para mim no futuro, já está sendo, né? A FATEC, ela te dá essa oportunidade, não só do intercâmbio, mas de você voltar a estudar. Eu estou com 41 anos, então, assim, eu acho que está abrindo o leque para mim, para muita coisa, e eu estou pensando que vem coisa boa aí, por conta desse intercâmbio, por conta de estar estudando na FATEC. Eu sou muito grato a isso. Então você já está colhendo os frutos. Exatamente. Daniel, agora uma última pergunta. Vale a pena estudar? Nossa, demais, né? Você estudar é uma forma de você quebrar a barreira na sua vida, né? Eu venho de uma família humilde, né? Apesar de ter vindo de São Paulo, a vida em São Paulo ela é muito sofrida, muito corrida, e eu falo que se eu estivesse morando em São Paulo, talvez eu não tivesse tido essa oportunidade de fazer FATEC aqui em Barretos. E eu acho assim, uma coisa muito boa que tem acontecido aqui em Barretos é esse pensamento, essa estrutura de estar sempre estudando, né? É muito importante. Eu já sou formado, sou farmacêutico, mas eu penso ainda em continuar estudando. Terminando gestão hospitalar, claro, quero continuar estudando inglês, mas eu penso em fazer, sei lá, um outro curso em MBA, em gestão, uma pós-graduação. Então, assim, a gente não pode parar de estudar, então é muito importante mesmo. E não tem idade, gente, não tem idade. Isso serve tanto para quem fala assim, eu tô velho para estudar. Não existe idade para você estudar, né? Todo mundo tem o direito a ter uma nova oportunidade, todo mundo tem o direito a tentar fazer algo diferente na sua vida. Eu vejo essas molecadas, né, que estão saindo aí do ensino fundamental, indo para o ensino médio. Aproveitem esse estágio, aproveitem essa oportunidade de estar estudando ainda o ensino médio, porque isso faz falta lá na frente. Hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, eu podia ter aproveitado melhor o meu ensino médio, eu podia ter organizado melhor as minhas ideias do que eu queria fazer na minha vida, do que eu queria estudar, mas nunca é tarde para isso. Então acho que fica essa minha dica aí. Quem estiver pensando, eu não vou estudar porque eu já estou velho, para com isso. Pode vir, pode. Não tem idade. Fique de olho na agência de relações internacionais. Façam mesmo inscrição para fazer intercâmbio. Existem vários cursos, tanto presencial como ensino EAD. Sabe? Tem curso de inovação, tem curso de idioma, tem curso relacionado a como você deve se comportar numa entrevista. Então, assim, a gente tem muita assessoria e que eu acho isso muito legal para uma escola pública como é a FATEC, né? Então, eu acho que é um diferencial muito grande. Daniel, obrigada pelo seu tempo, por estar nos explicando o intercâmbio, estar nos passando a sua experiência. Tá? E não se esqueçam que o vestibular para o segundo semestre já abriu. Claro. Dia 12/4 até dia 2/6. Aqui, filho, você tem alguma coisa para falar pro pessoal também? Vem pra cá, pai. Pra quem não conhece, esse é o filho do Daniel, gente, o André. O que é para todo mundo vir estudar? Porque o pai e sua mãe estudam na FATEC e vêm estudar também, né? Então, come study at FATEC. Acabou. É isso? Não, depois corta. Acabou.